Moradores de Bebedouro reclamam de queimadas no lixão da cidade. Outro problema é o descarte irregular de alguns materiais na área. O problema acontece desde 2015 e agora os vizinhos cobram uma ação do poder público. O pequeno foco de incêndio ainda queima os restos de madeira e galhos deixados na área. Na verdade, para os moradores do entorno, a sensação é que essa fumaça nunca termina. As queimadas no lixão, que fica no bairro Pedro Pascoal, têm incomodado muitos moradores que já não aguentam mais a situação. A fumaça provavelmente ela começa geralmente das 5h30, 6 horas da tarde, às vezes começa às 6 em diante. Então é meio complicado porque atinge o povo da comunidade. Com o período um pouco mais seco dos últimos dias, a fumaça tem prejudicado a saúde dos moradores. Portanto, que acaba atingindo até as crianças também, quanto os mais velhos. Porque tem a criança do lado da minha casa aqui que ela tem problema de saúde. E por causa desse geramento dessa fumaça, aí a mãe acaba tendo que correr com a criança direto para o hospital por causa desse problema e acaba agravando e atingindo a criança por causa disso daí. A área está preparada para receber apenas entulho da construção civil. Mas diariamente são descartados vários outros tipos de materiais, inclusive lixo doméstico. Esse professor diz que isso tem gerado uma fumaça tóxica. Se perdeu o controle desse descarte e sempre tem ocorrido queimadas desse material vegetal, pneu, material tóxico, que forma uma grande fumaça que deposita sobre as casas do residencial. Segundo os moradores, essa situação acontece desde 2015. Já foram feitas várias reclamações na prefeitura, mas até agora nada foi feito. Aparentemente o local segue assim, sem fiscalização, o que facilita ainda mais as queimadas por aqui. Houve uma redução da fiscalização, né? A fiscalização ela ocorre precariamente, né? Então terceiros acabam descartando outros materiais, misturando esse material. A fiscalização fugiu do controle e aí ocorrem essas queimadas frequentes desse material aí que intoxica o ar e está afetando a população. O Jornal da Clube já mostrou anteriormente a revolta dos moradores com a situação. O problema envolvendo o lixão do Pedro Pascoal já foi parar no Ministério Público e já existe uma ação tramitando na Justiça sobre a falta de aterro sanitário na cidade. Agora os moradores querem uma resposta e uma solução definitiva para o problema. A gente não está aqui para atacar o vereador, não está aqui para atacar o prefeito, não está aqui para atacar ninguém. A gente só quer que o problema seja solucionado. Poderia ser feito muito mais, não é? Ter mais conscientização, mais responsabilidade, mais fiscalização, mais profissionalismo, né? De maneira a controlar e ajudar a população, né? Porque a população fica desamparada. Rafael Aguiar, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. O Departamento de Meio Ambiente informou que o local não se trata de um lixão, e sim um descarte de materiais de construção e poda de árvores, e que busca a solução para resolver essas questões através da compra de equipamentos para triturar os materiais que podem ser utilizados para a pavimentação de estradas e compostagem. Disse ainda que os incêndios são provocados pelos próprios moradores do bairro. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pois é, Pussi, precisa resolver essa situação, né? Não pode ficar dessa forma. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor, explica pra gente, moradores afirmam que essa situação vem desde 2015. Aparentemente a prefeitura não se interessa pelo problema. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Na verdade, o que fica bem claro, um problema tão antigo e que afeta o município de Bebedouro, e principalmente os moradores ali do entorno, é a falta de competência do município de gerenciar isso daí. Se o município permite o descarte de construção civil, que seja independentemente dos outros descartes, ele deveria ter, desde o início, no mínimo cercado a área para que ela fosse gerenciada e evitar esse tipo de problema. Doutor, a área deveria receber apenas material da construção civil, mas segundo os vizinhos, outros materiais, ou seja, outros resíduos, estão sendo descartados ali. Qual o prejuízo disso para o meio ambiente? Sim, a própria prefeitura disse que esse é um local para a destinação dos resíduos da construção civil. Mas se ela não cerca e não gerencia essa situação, evidentemente que os moradores do entorno vão depositar lixo. Isso é uma prática no Brasil, infelizmente, mas é previsível. Outros tipos de lixo colocados ali podem gerar todo tipo de poluição possível. Material orgânico deteriora, contamina solo. Os próprios materiais da construção civil podem ter produtos químicos
químicos que não podem ser percolados com água de chuva para dentro dos lençóis freáticos e, no caso de queimada, existem materiais que são tóxicos, são levados na fumaça para o entorno, para toda a vizinhança, podendo causar problema respiratório, sem se falar de pragas e outros animais que podem propiciar, nascerem de todo aquele lixo, aquela sujeira que é colocada no local. Doutor, como o senhor mesmo disse agora, as queimadas acontecem por falta de fiscalização ali. Não dá para jogar a culpa apenas da população, né? A população tem a sua parcela de culpa, mas o que a gente não consegue entender, Rafael, aqui no Brasil, é a diferença que existe no gerenciamento dos locais para a disposição de qualquer tipo de resíduo dos países desenvolvidos. O Brasil precisa aprender com os países desenvolvidos. Qualquer local do mundo de um país desenvolvido para destinação de qualquer tipo de resíduo, ele é no mínimo cercado. Se esse local fosse cercado, fechado, evidentemente que a população não teria como fazer esse descarte irregular. Doutor, a prefeitura pode ser punida nesse caso? Com toda certeza, ela não só pode, como deve ser punida. Não se pode gerenciar uma cidade desta forma, de uma forma irresponsável. Existem medidas que poderiam estar sendo tomadas, a exemplo da própria fiscalização, que é obrigação da prefeitura, que se o problema está acontecendo como estamos vendo, certamente a prefeitura não está fazendo o seu papel para evitar e trazer a todos ali um meio ambiente equilibrado, correto, como determina a lei. Tá certo, então, doutor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que Pontal acumula obras paradas. Uma delas é o Parque Permanente de Exposições. Daqui a pouco essa matéria. Paulo Pucci. Ok, Rafael.